Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Louvado seja Deus, estamos felizes, estamos aqui na presença do nosso Deus nessa noite, né? Maravilha. Meus irmãos, foi me dada a oportunidade, eu vou estar meditando um texto bíblico junto com os irmãos nessa campanha, né? Ultrapassando os limites de janeiro. Mas Deus me deu um texto, já pedi para os irmãos procurar aí. Isaías 43, igreja. Aleluia. Só um versículo, irmãos, para nós, né, fazer a nossa dinâmica. Versículo 19, 43, o capítulo, Isaías, versículo 19. Vamos cantar um pedacinho desse louvor da harpa aqui, ó. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando em suas promessas, que são infalíveis, te valer. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mais uma vez. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus. Quem crê na volta do Senhor Jesus? Aleluia. Capítulo 43, meus irmãos, Isaías, versículo 19. Em contrário, diga glória a Deus. Beber um pouco de água, porque esse vaso de barro aqui precisa de água, né? Vamos lá, meus irmãos, vou contar até 3, irmão vai meditar o texto sagrado. Vamos lá, 1, 2, 3. Certo. Amém. Coloca a mão no coração. Senhor, aqui estamos mais uma vez diante da tua poderosa palavra. Senhor, fala conosco mais uma vez. Sei que o Senhor tem falado, meu Deus, mas continua, meu Deus, usando as nossas vidas para que nós entenda essa palavra, receba essa palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, cremos que a tua palavra é o poder de Deus para a salvação daqueles que crerem. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero meditar algo com vocês. Eis que faço coisas novas. O novo de Deus para nossas vidas. Quem quer receber coisas novas de Deus na sua vida? Eu quero. Nós queremos receber coisas novas da parte do nosso Deus. Esse texto já vai começar Deus dizendo para o povo de Israel, através do profeta Isaías, dizendo assim: não temas, para eles não temer.
Eles dizem que tem 300 e tantas vezes na Bíblia a palavra não teme. Eu nunca contei, não é? Os irmãos quiser fazer o teste de contar. Mas o importante é que Deus está falando para nós não temer, para nós confiar nele. Isso é que importa, o que está afirmando a Bíblia Sagrada para nós. O Senhor também, meus irmãos, fala diante desse texto sobre uma metáfora, falando de água, falando de fogo. Se você for sobre as águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, as chamas não vai ardente. Ou seja, Deus ele está proporcionando a nós proteção sobre a nossa vida. Ele está dizendo, ó, não tema, você pode passar no fogo, você pode passar na água, eu protejo vocês. Água, fogo se remete a problemas, a lutas, a adversidades, dificuldades que qualquer um de nós enfrentamos enquanto nós estiver nessa terra. Todos nós. Você servindo a Deus, vai passar adversidade. Você não servindo a Deus, vai passar adversidade. Todo ser humano passará diversidades na sua vida. Mas a diferença é que essa nação aqui, esse povo aqui, Deus está prometendo estar junto com ele no meio dessas adversidades, no meio desses problemas. E nós vemos mais aqui no texto, Deus dizendo assim: eu chamei pelo teu nome e tu és meu. Eu chamei pelo teu nome e tu és meu. Jesus chamou você. Jesus escolheu você. Mas quando nós meditamos aqui, irmão, essa questão que Deus fala, chamei pelo nome, eu quero entender, meu irmão, que Deus ele está colocando sobre nós um chamado que é algo muito profundo, que se remete à identidade, que se remete à nossa essência na presença dEle, que se remete a nós viver um estilo de vida agradável àquele que nos chamou pelo nome. Aleluia! Quando nós falamos de identidade, meus irmãos, nós sabemos que nós, que servimos a Deus, nós temos que ter uma identidade cristã. E essa identidade se remete também a valores. O que seriam valores? Coisas que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, de jeito maneira. Um estilo de vida, essência, são coisas que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, uma pessoa comete um crime, né? Vou fazer aqui comparações. Uma pessoa comete um crime aí fora, a polícia prende ele, lá está a lei penal para punir aquele elemento que cometeu o crime. Ele vai ser punido pela lei. A pessoa está dirigindo um carro que seja alcoolizado, a polícia para ele é punido pela lei de trânsito. Então são coisas que vêm para punir. Tem da onde tirar, da onde que tirou isso? Da lei, está na lei. Só que os nossos valores, a nossa essência, o nosso estilo de vida, da onde que nós tiramos, meus irmãos? Eu sei que os irmãos é inteligente, os irmãos sabem. Nós tiramos da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Não é uma coisa da cabeça do irmão João, que o irmão João pensou. Não é uma coisa que o pastor Carlinhos pensou. Nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a autoridade maior para nossas vidas, perante os nossos valores, perante aquilo que nós temos como essência na nossa vida. Nós se baseamos na palavra de Deus.
E essa palavra vai trazer para nós uma identidade. Essa palavra vai trazer para nós um estilo de vida, porque quem nos chamou foi para isso, para nós ter esse estilo de vida bíblico, de acordo com a vontade dele. Quanto está compreendendo o que Deus está falando, meus irmãos? Mas quando nós falamos de estilo de vida, irmãos, é um pouco complicado, né? Porque lá no passado, nós tínhamos um estilo de vida diferente. O que muitos faziam? As pessoas, nós, né? Porque eu estou incluindo também, eu tive um passado, todos nós tivemos um passado. Eu não gosto de falar muito a palavra aceitar Jesus, né? Mas não tem problema, sei que os irmãos entendem. Mas entregar a vida para Jesus, nós não tínhamos entregue a vida para Jesus, nós não tínhamos recebido Jesus no nosso coração ainda. E lá no passado nós tínhamos um estilo de vida, o que nós fazia? Bebia, bebida de álcool, fumava um cigarro, outros viviam na prostituição. Eu estou dizendo essas palavras para os irmãos compreender melhor. Outros viviam a mulher traindo o marido traindo a mulher. Era um estilo de vida de acordo com o mundo. Compreende, igreja, o que Deus está dizendo a nós? Era muito complicado o nosso estilo de vida, a nossa personalidade, a nossa identidade. Outros nas drogas, outros, enfim, era briguento, pessoas agressivas e etc. Coisas que eu for numerar aqui, a gente vai gastar muito tempo aqui numerando tantas coisas que acontecia lá no passado, no estilo de vida antigo que nós tínhamos. Era diferente. Mas aí Jesus nos chama, aí Ele nos dá uma identidade, aí Ele nos dá um estilo de vida, ao qual nós temos como parâmetro para a nossa vida a Bíblia Sagrada, igreja. Então você não pode ser não posso ser como eu era no passado. Deus perdoou o nosso passado, Deus perdoou os nossos pecados, Ele trouxe o perdão aqui mostrando o amor dele para a nossa vida, assim como ele está mostrando o amor aqui para Israel, diante desse texto que nós estamos meditando. Hoje nós olha, irmãos, eu não estou querendo ofender ninguém, mas a gente vê muitas pessoas que têm a faixa de cristão, mas o estilo de vida dele não condiz com o cristão. Por exemplo, valores. Valor é algo que nós, por exemplo, uma professora perguntou na sala de aula, uma professora de biologia, conta-se a história, quantos gêneros tem? Perguntando para os alunos. Uns respondeu 10, outros respondeu 20 gêneros, 30, outros, nem sei o número de gêneros que tem. A professora escreveu na lousa, 2 gêneros, homem e mulher. Isso é um valor. Macho e fêmea. Só que muitos cristãos, quando bate nessas questões, meus irmãos, eu sei que esse é um exemplo que eu estou dando aqui para nós se aprofundar naquilo que eu quero passar para a igreja. Outro valor é a vida. Tem uma amiga da gente, né? Não vou falar nome, amiga minha, da minha esposa Rosinéia, que ela está esperando o bebê, está grávida, e ela foi fazer o ultrassom, né? Eu não sei como é que é isso, porque homem não engravida, eu não sei como é que é, né? Só as mulheres que sabem bem. Vou falar por cima. E aí ela falou que a criança estava do tamanho de um cupcake, um pequenininho, 5, 10 centímetros assim. Ela viu pelo ultrassom, olha que coisa tremenda mesmo, a vida. E colocou lá o aparelho e o coração da criança batia. Que coisa tremenda, não é? O que é o poder de Deus? Aí a pessoa vai lá e mata aquela criança. Isso é valor, irmãos. É isso que eu estou dizendo para os irmãos, usando esses 2 exemplos aqui, da família, do casal e da vida. É isso que Deus quer de nós, quando nós falamos de estilo de vida que Deus nos dá. Se Deus chamou nós pelo nosso nome, e Ele diz, tu és meu, nós temos que ter um estilo de vida ao qual agrada a Ele, na presença dEle. Vida. Mas o mundo aí fora, ele quer tirar esse conservadorismo da nossa vida. Tem um livro que eu indico aos irmãos, muito importante. Achei muito interessante o pastor Carlos indicar um livro aqui, né? Eu achei muito interessante. Eu quero também falar aos irmãos, isso é bom quando nós passamos coisas boas para a igreja.
O livro chama O Cristão e a Política, de Nicolas Ferreira, um deputado lá do estado de Minas Gerais. Ele tem menos de 30 anos, esse deputado, 20 e poucos anos. E ele escreveu esse livro. E nesse livro, ele narra essa questão da vida, dizendo que lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, clínicas legalizadas de aborto, o que mais mata lá é feto feminino e negros. Olha só, meus irmãos, a discrepância do que a gente vê às vezes, as pessoas levantando a bandeira por aí. Então, mulheres femininas, crianças, fetos femininos e negros, é o que eles mais matam nessas clínicas de aborto legalizada, contrariando totalmente a nossa identidade, o nosso estilo de vida, os valores que nós temos bíblico como regra de fé. Tem como nós ficar calados, igreja? Nós temos que confiar na palavra de Deus, orar, é claro, e avançar adiante também, para que nós não venha cair nessas armadilhas de Satanás. Vamos voltar aqui, meus irmãos, ao profeta Isaías. Então Deus chama aquele povo pelo nome, Deus promete a eles proteção, Deus fala para eles não temer, e Deus também dá uma identidade para eles, um estilo de vida para eles. E o versículo 19 que nós lemos aqui, Deus fala que vai fazer coisas novas na vida deles. Deus fala que vai trazer coisas novas, o novo para a vida deles. Mas para nós, irmãos, adquirir o novo de Deus, as coisas novas de Deus, nós não podemos ser uma pessoa de qualquer maneira. Nós começamos o ano de 2025, isso e aquilo e tal, mas se você não tiver atitude, se você não se levantar, se você não dar passos para frente, você vai continuar a sua vida do passado, e Deus está mandando você esquecer o seu passado. Deixa o seu passado para lá, aleluia, traga à sua memória aquilo que vai te levar para frente na presença de Deus. Não deixe na sua memória o passado te corroer, te destruir e fazer você viver uma pessoa mediana, estagnada, sem identidade, sem estilo de vida e sem essência na presença de Deus. Quer coisas novas? Deus tem. O povo de Israel, eles estavam em decadência perante Deus, eles tinham entristecido a Deus, eles estavam presos em cativeiro na Babilônia. Só que Deus prometia tirar eles de lá do cativeiro. Sim, Deus ia fazer coisas novas na vida deles, mas precisava esse povo ter atitude para receber o novo de Deus sobre a tua vida. Se você, nós irmãos, ficar de braços cruzados, não se levantar, não tem como nós receber coisas novas de Deus. Por que eu narrei toda essa introdução, irmão? Porque nem toda novidade é boa para a nossa vida. Deus tem coisas novas. Quem quer receber coisas novas de Deus? Todos nós queremos, eu quero, essa igreja quer. Essa igreja já está recebendo coisas novas de Deus. Tem um texto que eu vou pedir para os irmãos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 21. Eu vou pedir para toda a igreja ler esse versículo. Aleluia. Vamos lá, vou contar até 3. 17 de Atos, versículo 21 apenas. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Olha só, Paulo passa por Tessalônica, Paulo passa por Bereia, Paulo passa por Atenas na sua missão missionária. Aí está falando do apóstolo Paulo. E Paulo prega
ao Deus criador dos céus e da terra para os atenienses, onde havia muita idolatria, demais. E a notícia da novidade, do novo, começou a correr entre aquelas pessoas, entre aquela população. E as pessoas não falavam, a não ser de Paulo, de novidade. Ó, chegou um homem aí, não sei o que, tal. Paulo sim estava pregando uma novidade boa. Paulo sim estava falando de algo que ia levar aquelas pessoas ao Deus verdadeiro, ao Deus que salvaria a alma deles dos vossos pecados. Porque Paulo estava falando de Jesus morto e Jesus ressuscitado para aquele povo. Era uma novidade boa. Era uma novidade que poderia trazer resultado para a vida daquele povo. Mas não se enganem, nem toda novidade vai ser favorável à sua vida espiritual. Pessoa curiosa, né? A minha saudosa avó, ela falava assim: a curiosidade matou o gato. Quem já ouviu essa expressão? Amém, irmãos? Coisa da minha saudosa avó. E pessoas curiosas, num sentido bom, ir atrás de novidades boas, isso é maravilhoso, irmãos. Mas se nós for buscar coisas diferentes muitas das vezes, e nós não tiver um discernimento, e nós não tiver, eu vou dizer, intimidade com Deus, isso pode ser prejudicial, isso pode prejudicar a nossa vida ao extremo. Nós aprendemos com nossos erros, mas na verdade o que eu quero dizer aos irmãos, que nós aprendemos com as consequências que os nossos erros traz para a nossa vida. E muitas das vezes nós, por ir atrás de novidade, eu digo nós porque eu estou incluído também, poderemos trazer consequências terríveis para a nossa vida. Coisas que possam atrapalhar a nossa vida espiritual. É porque eu estou me segurando aqui para não falar algumas coisas que pode confundir a cabeça de alguém. Não é? Porque pode me interpretar que eu estou querendo falar mal de algum pregador, mas não é. É porque tem coisas que não tem base bíblica e fica difícil. Sabe, tem coisas que você vê que fala, meu Deus, e as pessoas correm atrás daquelas novidades de uma forma tão fervorosa, meus irmãos, e acaba não somando em nada para com a tua vida espiritual. É que eu não quero usar alguns exemplos que a gente vê por aí nos YouTube, mas os irmãos entendem, os irmãos, não é? Sabe o que eu estou dizendo aqui? Tem coisas que não tem base bíblica, deixa para lá. Não é bíblico, deixa para lá. Mas o que vem da palavra de Deus é como maná para a nossa vida, é novidade boa. É essa novidade que Paulo estava pregando aqui. O Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que, se nós entregamos o coração para Ele, Ele também nos perdoa, nos lava e também nos leva para morar com Ele na eternidade. É essa novidade que nós devemos pregar. E Deus promete àquele povo de Israel, meus irmãos, dizendo: olha, eu te remi. Ou seja, Deus fala, eu libertei vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Algo novo para a nossa vida, algo tremendo da parte de Deus, que tem que vir do Espírito Santo, irmãos. Mas não coisas que possam atrapalhar a nossa vida espiritual. Eu me converti no final de 2008, dia 22 de dezembro de 2008, bem na época das festas. E no meu passado, eu era uma pessoa assim, só para os irmãos terem uma noção. Eu pegava um aparelho de som, né? Sabe aqueles aparelhos que tinha aquelas caixas, né? Aquele aparelho da Sonic, da Iver, não sei se os irmãos já ouviram falar essas marcas, né? Pegava e colocava na esquina lá no bairro Alto, nós chamamos de João de Barro, e ligava o som no último, e ficava o dia inteiro ali sentado na calçada, escutando aquele som no último. Esse era o estilo de vida que eu tinha. E aí Deus
meus irmãos, ele vem sobre a minha vida e diz: eu te remi, e Deus me liberta de tudo isso para a glória do nome do Senhor. E não é diferente na vida dos irmãos. Então isso é coisas novas, e aí veio sobre a minha vida as coisas novas, e aí eu aprendi que dentro dessas coisas novas, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado também, para não cair em armadilhas do adversário. Quem está compreendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia. E ele perdoa esse povo, ele liberta esse povo, ele dá uma novidade de vida para esse povo, um estilo de vida para esse povo, uma identidade para esse povo, uma vida decente para esse povo, e ele demonstra a esse povo, meus irmãos, o perdão. O perdão. A oração do Pai Nosso, ela é bem clara, irmãos. Ela é bem clara para nós. Os irmãos inteligentes, os irmãos sabem o texto, conhecem o texto. Jesus disse, assim como Ele perdoa as nossas dívidas, assim também nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Então Deus deixa aqui em Isaías 43, diante de toda essa introdução que eu dei aos irmãos, a questão do perdão. Deus perdoa os pecados daquele povo e fala: ó, esquece do passado de vocês. E Deus traz isso para nós na atualidade também, essa questão do perdão. Nós queremos receber o novo de Deus, novidade de Deus, nós temos que esquecer o passado e ter o perdão no nosso coração da parte do Espírito Santo de Deus. É difícil, irmão João, é difícil. Eu perguntar para a igreja, o que é mais fácil? Você pedir perdão ou você perdoar dentro do seu coração? O que vocês acham, meus irmãos? Responde para você. Você chegar numa pessoa e dizer assim: olha, me perdoa, eu errei, não era desse jeito, você está correto. Ou você dentro do seu coração ter aquela pureza, falar: não tenho ressentimento nenhum, não tenho mágoa nenhuma contra essa situação que aconteceu na minha vida. Meu Deus, eu acredito para os irmãos, eu falo aos irmãos que as duas coisas é difícil, tanto pedir perdão, né, como você dentro de você perdoar aquilo que aconteceu na sua vida. Não é fácil, mas nós temos que perdoar, assim como Deus deixa o exemplo de perdão aqui, meus irmãos, para nós seguir uma vida plena na presença de Deus, limpa. Você perdoar é você ficar com amnésia? De maneira nenhuma. Eu dou os exemplos que aconteceu na minha vida, mas é porque, enfim, mas é o que eu tenho para falar. A palavra de Deus, ela é acima de tudo, mas são coisas que Deus traz à minha memória, que me faz refletir. Nós fomos pegar goiaba uma vez, os meninos pulou, eu pulei também, fui subir. Eu sempre tive baixa visão, né? Não tinha perdido a visão ainda completamente, né? Eu perdi a visão completamente no ano de 2002. Até antes de 2002 eu enxergava. Não vou falar a idade que eu tinha em 2002, que é meio complicada, né? A idade era bem novo, bem jovem. E aí eu fui tentar subir no pé lá de goiaba, sei lá o que era. Não sei se é goiaba ou manga, não sei. Só sei que eu lembro. Eu fui subir e não dei conta, meu irmão. Do fundo, um muro baixinho, pulou um cachorro e grudou a minha perna. Deus, as orações da minha mãe, que já servia a Deus nessa época, eu consegui subir na árvore, mas ficou uma mordida terrível na minha perna. E passou o tempo, meu irmão, ficou a cicatriz que eu tenho até hoje, dessa mordida de cachorro. Por que eu estou dando esse exemplo, irmãos? Quando nós perdoamos, meus irmãos, aquilo que aconteceu dói demais, é uma ferida como se fosse uma mordida de um cão, como se fosse um ferimento em nós. Mas quando nós recebemos o bálsamo do Espírito Santo, quando nós recebemos uma porção da palavra de Deus sobre a nossa vida, aquilo se torna uma cicatriz que para nós não significa mais nada na presença de Deus. Cicatrizou-se. Eu lembro. Você lembra, nós lembramos de coisas difíceis que aconteceram na nossa vida, mas pensa que é como uma cicatriz que já foi tocada pelo poder do Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o perdão. É a cicatriz que nós não sentimos mais dor. É a cicatriz que para nós não significa nada. Nós sabemos o que aconteceu, mas nós já estamos fascinados pelo poder
do Espírito Santo de Deus, aleluia, e aquilo já não significa nada para nós.